Bom, estamos recebendo aqui no meu canal o deputado estadual, presidente do PSDB, Matheus Vespi. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Lucas? É uma alegria estar conversando contigo, todos aqueles que acompanham o teu canal e que, por intermédio do seu canal, ficam bem informados das coisas que estão acontecendo na política, seja em Viamão, em nível regional, ou mesmo em nível estadual. Muito obrigado. Matheus, e a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é: qual foi o motivo que te levou à política, a fazer política? Olha, na verdade, sempre gostei de política desde a infância, embora, claro, sem um conhecimento profundo, enquanto criança, adolescente, e ao longo do tempo, numa idade mais madura, sempre me perguntei de que forma eu poderia contribuir para que a sociedade fosse melhor, porque eu acho que não é só na política, em muitas ações e funções a gente, e na verdade em todas que a gente se dedica, a gente pode ou apenas comentar, criticar ou fazer. E acho que palavras convencem, mas exemplos arrastam. Eu sempre me questionei se eu poderia contribuir mais. E eu acho que todos têm talentos, uns em determinadas áreas, outros em outras, enfim. E eu busquei contribuir, porque acho que os meus talentos contribuem na política, e na política nós precisamos de pessoas técnicas. Eu tenho uma boa formação técnica, fui professor universitário, fui advogado, fiz mestrado, doutorado na área de teoria do Estado, ciência política, e vejo que geralmente quem tem formação técnica não adentra na política, fica na academia, fica atrás dos bancos escolares, não que não seja importante, pessoas bem formadas formando politicamente outros, mas na ação prática vejo poucas pessoas com esse perfil. Então eu achei que eu poderia contribuir mais dessa forma, e foi por isso que concorri a vereador em 2012, pela primeira vez, com 22 anos, quase me elegi, faltou 20 votos. Eu vi. 214 votos. Em 2016 concorri novamente pelo PSDB, fui o mais votado em Passo Fundo, que é a minha terra natal. Em 2018 virei deputado estadual e com muito orgulho, dada a imensa responsabilidade que é, virei também líder da bancada e presidente do PSDB, inclusive no período das eleições do ano passado, ajudando muitos agentes políticos também a ganharem as eleições, inclusive aí em Viamão, nosso querido amigo Bonato. Mas é importante salientar que o meu mandato como presidente se encerrou, fazem aí 45 dias. Então foi uma experiência muito bacana e que agora me dá a possibilidade, como líder da bancada, deputado estadual, de focar também no atendimento das demandas dos agentes políticos do interior, vereadores, prefeitos que foram eleitos. Perfeito. Mas tu vens de uma família de políticos ou não? Não, não tenho nenhum histórico de políticos na família, e para não dizer que nenhum familiar jamais participou da política, o meu avô materno, ele foi subprefeito do município de Pontão, município pequeno ao lado de Passo Fundo, tem 3 mil habitantes. Na época que ele foi subprefeito, evidentemente que Pontão não era um município, era um distrito. Ah, então, certo. Foi a única relação com a política. Sim. Mas meu pai, evidentemente, era jornalista, era um jornalista político, falava sobre política, e isso fez com que me aguçou os instintos para a política, e acabei, além de me tornar professor universitário, advogado, me tornando também agente político. Show. E outra coisa, tem algum projeto assim que nesse teu mandato tu tenha conseguido aprovar? Um projeto de relevância? Olha, nós encaminhamos diversos projetos ao parlamento. O que mais se destaca recentemente é o projeto que busca fazer com que presos paguem a sua estadia. E, afinal, os detentos hoje, eles têm esse serviço que é prestado a eles, de ressocialização, e a comunidade, de restrição de liberdade de detentos pelo risco também que ofertam à sociedade. Esse serviço é prestado pelo Estado sem cobrar dos detentos. Esse serviço, ele é prestado, como tantos outros, daquilo que se arrecada do contribuinte. E é um custo muito alto, elevado. Hoje, um detento custa 5 vezes mais do que um aluno no ensino médio da rede pública estadual. E cá entre nós, o Estado sem recursos não consegue estruturar adequadamente seu sistema prisional, nem para que nós tenhamos um adequado cumprimento das penas restritivas de liberdade. Afinal, superlotação, risco de fuga, enfim, precariedade. Às vezes não tem nem vaga para prender, o judiciário solta. Também não dá condições satisfatórias para que o detento possa se ressocializar. Que os presídios acabam se tornando escolas do crime, e como no Brasil nós não temos nem pena de morte, nem prisão perpétua, os detentos acabam saindo piores do que quando entraram. Isso é ruim, porque se em algum momento eles vão voltar para a sociedade, e vão voltar, o ideal seria que voltassem melhores do que quando entraram, e não é o que ocorre. Muitas pessoas adentram no sistema penitenciário
pelo cometimento de crimes de menor potencial ofensivo e saem muito pior. Então, por isso, para que nós tenhamos recursos para investir na segurança da sociedade, desarticulando os presídios superlotados que funcionam como mecanismo de articulação das próprias facções. Então, para a gente desarticular isso, precisa de recurso. E para fornecer estruturas melhores para possibilitar a ressocialização, precisa de recurso. Com certeza. Nosso projeto é que os detentos possam pagar, devam, na verdade, pagar. E não é que possam pagar com trabalho. Eles até podem pagar com trabalho se assim desejarem, porque isso está na lei de execuções penais. Sim. Mas, independente de quererem ou não quererem trabalhar, eles vão ter a responsabilidade de quitar esses custos. Vai ter uma dívida. Evidente que grande parte da massa carcerária enfim, um potencial aquisitivo baixo, né? Poder aquisitivo baixo. Então, esses podem trabalhar. Claro. Se não quiserem trabalhar, vão sair da prisão com a dívida. Digamos quem tem recursos vai ter que pagar, evidentemente. Eu entrevistei a tua colega não de Assembleia, mas a vereadora, a comandante Nádia, ela falou uma coisa bem parecida também, que ela concorda com esse tipo de pagamento, digamos assim, né? O réu cumpre a pena pagando os custos ao Estado, né? Porque, na verdade, veja bem, o criminoso, ele cometeu um crime porque decidiu cometer o crime. É claro, tem teorias sociais que explicam que há um certo condicionamento social e que por alguém viver em circunstâncias ruins, sem oportunidade de emprego, renda, acaba indo para o crime. Mas mesmo que tenha uma influência para cometer crimes em lugares em que não tem oportunidade de emprego, de renda, mesmo assim, nesses lugares nós conhecemos pessoas humildes e que não vão para a vida do crime, que mesmo que tenham que juntar latinha na rua, optam por não cometer crimes. É verdade. Isso é uma manifestação da liberdade das pessoas de escolher como querem agir. E se as pessoas são livres para agir de um jeito ou do outro, elas são ao mesmo tempo responsáveis. E sendo responsáveis, se optaram por cometer um delito e vão gerar, portanto, presas, quando condenadas a cumprir uma pena restritiva de liberdade, vão gerar custos à sociedade e ao contribuinte que paga esse serviço de, digamos assim, hotelaria para o preso, e cá entre nós é um serviço de hotelaria péssimo, inclusive para o preso. E é bom que nós tivéssemos uma condição de dar uma estrutura adequada, digna para os detentos. Não adianta ter uma visão, vamos colocar um monte de gente lá e que sofram. Não é essa a visão que o Estado deve ter. Só que para ressocializar tem que ter recurso. Não adianta imaginar que o Estado vai conseguir prestar serviços, e não é só no sistema penitenciário, é na educação, é na saúde, é na segurança, se não tiver recurso. Agente político que propõe serviços para a comunidade, mas não diz onde o recurso vai vir, está vendendo sonho e ilusão. Então, a gente tem que dizer o que a gente quer fazer, mas dizer onde é que está o recurso que vai custear isso. Não adianta eu pensar aí no final do ano, estou imaginando aqui, passada a pandemia, para a praia, ou numa viagem para o exterior, se eu não tenho recurso para pôr na mesa. Vai ser um sonho bonito, todo mundo tem liberdade e legitimidade para sonhar, mas a gente tem que trabalhar com os números, porque o Estado ele não cria dinheiro nem riqueza. Ele administra aquilo que os contribuintes pagam de impostos. E se esse recurso, e o Estado do Rio Grande do Sul tem um déficit grande, se esse recurso não basta para inúmeros serviços, e não basta, a gente tem que pensar formas também de gerar mais justiça tributária, inclusive fazendo com que os detentos paguem os seus custos. Show de bola. Me diz uma coisa, como tu avalia o nome do governador Eduardo Leite vem crescendo em popularidade? Ele vem fazendo algumas boas ações. Como tu avalia o governo hoje do Eduardo Leite? Olha, eu acho que é o melhor governo da história do Rio Grande do Sul, do ponto de vista político. Tem a maior base política desde a redemocratização, quase 40 parlamentares. Isso é fruto de muito diálogo. Difícil conseguir fazer com que diversos partidos diferentes converjam numa mesma pauta, e o governador consegue. Então, do ponto de vista político, é um sucesso. Tem erros? Tem, como todo governo, mas do ponto de vista de efetividade, é um sucesso. Aprovou inúmeros projetos, aprovou em 2 anos e meio 174 projetos. O governo Sartori aprovou 119 em 4 anos. Ele é mais eficiente do ponto de vista de aprovação de projetos. E projetos cabeludos, diríamos assim, tensos, não é qualquer projetinho. Então, do ponto de vista político, é bem articulado. E do ponto de vista de resultado econômico, os números falam por si. Nós estávamos há 3 anos não pagando o salário de servidor, com repasse para a saúde em atraso,
fornecedor recebendo em atraso, hoje estão todos recebendo em dia, e o Estado não só fez o dever de casa, ajustando as contas, e continua fazendo, mas está indo ao ataque, está investindo, fazendo investimento. Lançou essa semana o maior investimento da história do Rio Grande do Sul, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Claro que sempre tem crítico, tem gente que nunca está satisfeita. Eu mesmo fui criticado essa semana, que, enfim, as pessoas reclamam que não saiu obra aqui, não saiu obra lá, mas as pessoas falam às vezes sem ter conhecimento, que cá entre nós. Nós pegamos o Estado quebrado. Não é de hoje, claro, mas pegamos quebrado. E estamos fazendo investimentos, não é qualquer investimento. Se fosse fazer 50 milhões, 100 milhões, um Estado que estava quebrado, já era assim, nossa, motivo para comemorar. É tipo pegar um time na zona de rebaixamento e entregar na zona da Sul-Americana, na Libertadores. Sim. Já seria motivo de comemoração. Mas a gente pegou o Estado quebrado e estamos entregando o maior investimento da história do Rio Grande do Sul. Estamos ganhando o Brasileiro, Libertadores e perigando ganhar o Mundial, como diz o ditado. Então, para qualquer pessoa que tenha noção de política e conheça minimamente, que acompanhe números e que não fale só do ponto de vista de paixão, porque paixão não se discute. Claro. Nem querer discutir futebol com gremista fanático ou colorado fanático. Se não querem saber de números, querem saber da paixão. Qualquer pessoa que tenha bom senso e conhece política está vendo que o governo é um sucesso. Por isso que eu acho que ele é o melhor governo da história do Rio Grande do Sul e é quem está se cacifando para ser candidato à presidência da República. Não é porque ele é jovem, não é porque ele é legal, e ele é um cara super bacana, descontraído, se comunica bem, mas é porque ele é competente. Com certeza. E aí tu tocou num ponto fundamental. O Eduardo Leite, ele já começa a ser uma ameaça pro Bolsonaro. Ele já é pré-candidato, né? Olha, ele nunca disse assim, sou pré-candidato. Ele se colocou desde o início à disposição para ajudar a construir um projeto, porque foi muito claro e humilde até nesse sentido, de dizer, olha, independente do nome, o importante é o projeto primeiro, depois o nome. Primeiro tu vê o projeto, onde é que tu quer chegar. Depois tu vê como é mais fácil chegar lá, se é de carro, de avião, ou de helicóptero, ou de bicicleta. É a conjuntura inteira. Primeiro tu tem que... Tu perguntasse, por que eu estou na política? Primeiro tem que dar as razões de por que estou na política. Eu quero mudar a vida das pessoas, eu sou parlamentarista, quero que o Brasil melhore seu sistema político, quero que a gente adote voto distrital, e eu não vejo essas mudanças, e não vi agentes políticos propondo essas mudanças. Então, para propor isso e outras coisas que nós estamos defendendo no parlamento, que eu entrei na política, já que os outros não fazem, e eu não me sentia representado pelos outros, vou eu dar minha contribuição do jeito que eu acho que tem que ser feito. E o governador, da mesma forma, está colocando o seu nome à disposição para construir um projeto pro Brasil. Então, nesse sentido, evidentemente, como diz o velho ditado, ninguém chuta cachorro morto ou não se atira pedra em laranjeira que não dá frutos, ele começa a ser atacado, seja pela esquerda ou pela direita, enfim, porque as pessoas veem que ele é um candidato competitivo. Certo, Matheus. É sabido que São Paulo, o PSDB, é um partido muito forte. E São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, né? Nós temos lá o governador Dória, que também é um nome forte, querendo ou não, ele é também. Então, o PSDB tem chances reais de vencer essa disputa, unindo essas personalidades políticas? Primeiro, o governador Dória é um candidato competitivo, porque São Paulo é uma potência, 33% do PIB do Brasil. É a 10ª economia do planeta. Se São Paulo fosse um país, seria a 10ª economia do planeta. Sim. Então, é evidente que um candidato desse estado, independente do partido, é um candidato competitivo. Agora, cá entre nós, com todo o respeito que eu tenho ao governador Dória, eu acho que o governador Eduardo traz muito mais virtudes como agente político do que o governador Dória. Muito mais leve, palatável do que o governador Dória. É claro que todos têm direito a buscar seu espaço ao sol, concorrer, enfim. Claro. E o que faz com que o PSDB seja um partido que tenha muitos candidatos, até o próprio senador Tasso Gereissati, que também é um candidato competitivo, enfim. Sim, mas sim. Eu acho, cá entre nós, que o governador Eduardo apresenta virtudes que o distinguem de outros candidatos, mais ou menos como apresentava já em 2018, e acabou ganhando a eleição para o governo do Estado. Então eu acredito que o PSDB, até pela rejeição que tem o candidato Bolsonaro, o candidato Lula, que cá entre nós, né, Lula, estava até dias atrás preso, entendeu, por corrupção. Sim. Mas formalmente não se obedeceu o processo. Ok, a gente respeita a decisão judicial, se cumpre. Mas uma coisa não anula a outra. Exatamente. No mínimo, de todos os fatos narrados, teria que colocar no leitor pelo menos uma dúvida, entendeu? Se o candidato teria legitimidade para governar. Independente se eu sou aqui do PSDB ou de qualquer partido, mas é o típico caso, onde há fumaça,
talvez não tenha fogo, mas pelo menos no caso do voto, que nós temos que entregar confiança, se tem algum indício, as pessoas já não gostam tanto de político. Tem uma desconfiança pra caramba com político. Eu não entendo como se tem indícios de corrupção, no mínimo já leva alguma desconfiança. As pessoas têm que ser mais criteriosas. Podem votar, não tem problema. Mas agora essa paixão, assim como, tipo, se fosse a alma mais honesta do planeta, o Lula, muito estranho. E o Bolsonaro, cá entre nós, tem se mostrado uma pessoa desequilibrada, autoritária, sem contar os absurdos que tem dito aí, ineficiência na gestão. Para quem acompanhava ex-presidente Dilma falando maluquices e que achava que a coisa não poderia piorar, o presidente Bolsonaro consegue piorar no número de coisas sem sentido, que fala e faz. Não é só falar. Exatamente. Mas é que faz. Ineficácia para governar, propôs determinadas reformas, propôs continuar a Lava Jato, acabou com a Lava Jato, propôs combater a corrupção, envolvido em esquemas de corrupção, ou indícios de desvio de conduta, se uniu ao Centrão num tipo de política fisiológica. Então, tipo, fica chato isso, porque frustra a expectativa das pessoas, entendeu? Ele legalizou... Eu acho que, nesse sentido, acho que o governador Eduardo não vendeu sonhos e maravilhas, foi muito pragmático na eleição de 2018 e está entregando, até mais do que disse que ia entregar. Então, eu acho que nesse sentido, não estou dizendo que tem que ser o governador Eduardo, mas candidatos que sejam assim francos e transparentes merecem, pelo menos me parece, mais a confiança do eleitor do que quem é mais falastrão, como tem sido, me parece, Lula e Bolsonaro. Pois é, a grande virtude do Eduardo, eu acho o diálogo, a pessoa que dialoga muito e aceita muito também opiniões, né? Coisas que tu não vê muito com o Bolsonaro nenhuma, né? Com o Lula, talvez ele se faça que ouve, mas também não aceita muito. E o Eduardo tem se mostrado uma pessoa acessível a todo mundo, ele conversa, ele aceita projetos, aceita ideias, né? E parece ser uma pessoa bem transparente. Eu acho que essa é a característica que o povo brasileiro precisa nesse momento. Não adianta vir com conversa fiada, entendeu? As pessoas estão cansadas, quase aí 8 anos de crise econômica, sonhos destruídos, não é de agora, não é por causa da Covid. Tem alguns que foram agora, claro, no período da pandemia, mas a gente já está patinando aí desde 2014, 15. Sim. A gente precisa de bom senso, entendeu? Não dá para sair de uma loucura de assalto aos cofres públicos como o PT fez e cair numa loucura do bolsonarismo que, se você diverge de qualquer coisa que fala o Bolsonaro, você é comunista, assim como era fascista, porque se divergia do PT. Isso é loucura, entendeu? E aí eu acho que isso afasta as pessoas da política, faz com que cada vez mais os inescrupulosos ocupem espaços políticos. Por isso que pessoas que têm mínimo de bom senso têm que ter resiliência para continuar na política. E eu acho que vale a pena apostar em lideranças que tenham esse bom senso. Não estou dizendo que não errem também, acho que pessoas que são mais centradas, de centro, que não significa ser em cima do muro, mas ter bom senso, ser centrado, não ser maluco, podem errar também. Mas eu acho que quando a gente adota a virtude da prudência, da moderação, a gente acerta mais e erra menos. Certo. Eu vou te fazer uma pergunta, ver se tu assistiu, né? O que tu achou sobre a reunião de 22 de abril? A reunião ministerial. Primeiro, do ponto de vista moral, lamentável que um chefe de Estado se manifesta daquela forma. Do ponto de vista moral. Porque, afinal, ele representa a nação na sua unidade de valores. E eu, particularmente, que votei o candidato Bolsonaro, valores que se diziam conservadores. Defensor da família, cristão. Poxa, quem é cristão não pode ficar falando nomes dessa forma, ofendendo a dignidade alheia. Claro. Quando você ofende com um nome de baixo calão, você está ofendendo a dignidade da pessoa. Se você considera que a pessoa tem uma dignidade e merece ter essa dignidade preservada, independente dela pensar diferente de você, você respeita, age com caridade, solidariedade. Quem agride e usa da violência não respeita a dignidade, que é, na verdade, aniquilar a dignidade alheia por meio do grito e da briga. Então, uma pessoa assim é incoerente, não é cristã. Então, do ponto de vista de valores, a sensação que me dá de um estelionato eleitoral, sem contar também a instrumentalização das instituições para benefício próprio, porque isso é criminoso. Então, se nós reclamávamos, e eu era um dos que reclamava, do PT, que tem um viés totalitário de instrumentalizar o Estado para um projeto político, um viés marxista, comunista, o Bolsonaro tem a tendência de instrumentalizar as instituições do Estado para um projeto pessoal autoritário. Então, talvez não seja tão grave quanto um projeto totalitário de viés marxista, comunista, talvez não, mas tão grave e danoso para a democracia quanto. Então, não dá para a gente ficar optando entre um regime totalitário e um regime totalitário. A gente tem que optar pela democracia e melhorar a nossa democracia. Sempre, né?
E aquela reunião me pareceu, na minha opinião, não foi só ele, e o resto daquelas pessoas que estavam ali, tirando o Nelson Taj e um que outro lá, me parecia um manicômio aquilo lá. Não parecia uma reunião de um presidencial com seus ministros, debatendo projetos para o Brasil, projetos econômicos. Aquele Paulo Guedes, pelo amor de Deus, não falastrão, não mandou um projeto até agora. Enfim, aquela reunião me pareceu uma coisa catastrófica. Eu acho até que o Paulo Guedes, veja, o Paulo Guedes como teórico, ele é um ótimo teórico. Escreve livros, obras, no mercado e na iniciativa privada tem um trabalho reconhecido. Tem. Mas fazer política não é você apresentar boas ideias, é você convencer os outros, que têm ideias talvez diferentes, de que a sua ideia deve ser seguida. Isso se faz como? Não é abaixo de pau e grito. Por meio do diálogo, por meio do convencimento. Então o governo, nesse sentido, foi um estelionato eleitoral porque prometeu muita coisa e não entregou. E não vai entregar. E mais uma pergunta, com relação à pandemia, tá? O Bolsonaro acusou praticamente todos os governadores e prefeitos de terem desviado dinheiro da saúde, principalmente o Leite, que é o alvo dele, né, por ser um candidato forte, talvez um candidato forte à presidência da República. Como foi administrado esses recursos aqui no Rio Grande do Sul? Essa semana mesmo, o Tribunal de Contas do Estado confirmou que não houve desvio dos recursos federais, como os bolsonaristas acusaram o governo do Estado. O Tribunal de Contas do Estado confirmou que os recursos foram utilizados para o combate à pandemia. Quais recursos? Os que o governo enviou como recurso extra, digamos assim, para enfrentamento da pandemia. E eu fico muito chateado que eu sou o relator do orçamento, desde 2019. Então sou eu que faço o relatório das contas do Estado e encaminho para os meus deputados, colegas, votarem. E eles votaram e aprovaram todos os relatórios que fiz, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária de 2019, de 2020 e agora 2021 de novo. É o seguinte, todos os partidos aprovaram o orçamento do Estado. Se tivesse um rolo, por que não votaram contra? Porque, tá entendendo? E cá entre nós, eu tenho que ficar também chateado com essa manifestação equivocada dos bolsonaristas de que o governador Leite desviou dinheiro, ou que pagou os funcionários com o dinheiro do governo federal, que se não fosse o governo federal não pagava os salários. Isso é uma mentira. E eu falo que é uma mentira porque, se fosse verdade, eu também estaria mentindo como relator do orçamento. E eu não estou mentindo. Então eu fico muito chateado quando escuto pessoas, até às vezes conhecidos, falarem que o governo usou dinheiro de outra forma, enfim, indevida. E agora o TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, confirmou que não foi usado de forma indevida. Mas, enfim, quando a gente vive no meio de uma loucura, como a gente está vivendo na política do Brasil, a gente vê que os petistas e os bolsonaristas não escutam qualquer ideia diferente daquilo que eles querem ouvir. Aí fica difícil fazer política e dialogar. É um diálogo de surdos, ninguém escuta ninguém. Mas, enfim, graças a Deus, tem grande parte da população que rejeita tanto esse extrema esquerda como essa extrema direita. São pessoas que me parece terem mais bom senso e é essas que nós temos que nos dirigir. E eu tenho certeza que o teu programa também te dirige em grande parte dessas pessoas.